Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo Padinho. Sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, essa é mais uma da série dos Pockets, né? Dos podcasts pequenininhos que a gente tem gravado aí. A gente pega os versículos que o pessoal normalmente interpreta errado ou aplica errado de alguma forma e a gente pega o contexto correto dele. E o versículo que a gente vai usar hoje está lá em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Normalmente a galera gosta de usar esse versículo aí, eu já vi o pessoal pegando quando comete um pecado grave e quer pagar de restaurado na velocidade recorde do Guinness. Da luz. Não, na velocidade, o cara foi o restaurado mais rápido do mundo. Aí ele vai e pega esse versículo aí. Não, esquecendo-me das coisas que ficaram pra trás e avançando para que estão adiante. Até faz essa vozinha. Fala com essa vozinha aí. Essa voz. O cara pega esse versículo pra poder pagar de restaurado, normalmente, né? Isso seja líder, seja qualquer pessoa, né? Em vez de se arrepender, de ser tratado, aceitar, né? O tratamento, não. Ou até mesmo a pessoa que, ofendeu outra, né? Que pecou contra outra pessoa. Aí é fácil, né? Você é a pessoa que ofendeu, fala isso. Pô, irmão, vamos esquecer, né? Vamos esquecer dessas coisas. Vamos avançar pra frente. A gente tá olhando pra trás. Vamos olhar pra frente. Vamos andar pra frente. Não que é o que a Bíblia diz. Nenhum. Não teve arrependimento, não teve um pedido de desculpas. Conciliação, nada. Não teve nada. Afinal de contas, Rodrigo, o para-brisa é maior do que o retrovisor. Oxe, esse eu nunca ouvi, não. Esse eu nunca vi, não. O cara puxa aí. Essa série é só boa, pra coach, cara. essa é só pra coach. Essa série é boa porque tem um monte de versículo realmente que muda nosso estilo de vida, cara. E a gente nem percebe que a gente vai montando uma Bíblia alternativa. É verdade. A gente vai gourmetizando, né? Vai customizando a Bíblia e quando vai ver, a gente tá lendo já desse ponto de vista. Do ponto de vista que alguém falou algum dia ou de alguma música que a gente ouviu e nem questionou se é bíblica ou não. Então, cara, Paulo não tá falando nada dos erros dele. Lógico, Paulo era pecador igual eu e você, né? Igual nós três aqui, igual todo mundo. Lógico que ele tinha uma revelação diferente, né? E por ser um apóstolo, por ter visto Jesus Cristo ressurreto. Mas ele não tá falando aqui dos pecados dele, dos erros dele. Também não tá falando pra aquela garota que tá em dúvida se volta pro ex ou não, né? Esquecendo das coisas que pra trás fica. O ex traiu, né? O ex traiu. Não é isso. Vamos da mesma série também do amar o próximo. O próximo. Mas esse versículo não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com os erros de Paulo. O que Paulo tá falando então, Rodrigo? Cara, no começo do capítulo 3, Paulo tá dando a carteirinha dele, né? Todo o currículo que ele era. Ele era fariseu, um judeu bastante estudado, só que ele considera todo o posto que ele tinha, né? Todas as credenciais que ele tinha como nada, né? Na verdade, como um esterco, se comparado com o que ele ganhou em Cristo. Aí, esse versículo ele vem dizendo isso. Ele esquece das coisas, esquece dessas coisas que para trás ficaram, da história dele, e agora avança para poder ganhar mais de Cristo, né? Avança para o prêmio da soberana vocação. E essa questão aí que o Juan falou também. Isso que tu falou, perfeito, Padinho. Paulo estava exatamente falando disso, e aqui tu falou da restauração mais rápida da história, é porque existe uma manipulação muito forte. O cara, sei lá, ele caiu em adultério hoje de manhã. Aí ele mete esse versículo aí. À noite já solta um vídeo. À tarde. E à noite ele prega. Caraca, entendeu? Fica muito fácil, é uma manipulação muito grande, cara. Mas o texto diz exatamente isso aí que o Padinho pontuou. O Paulo aqui, ele compara nessas passagens, ele compara a jornada do crente como se fosse uma corrida, né? A jornada de um atleta que se prepara para correr, e esse atleta, ele não pode ficar perdendo tempo com os obstáculos que ficam para trás, mas ele tem que estar sempre avançando. Isso que ele fala aí, Rodrigo, é a conclusão. Mas se você pegar e ler do versículo 10 aí, eu acho que é a maior declaração de amor que alguém pode fazer para Jesus. Ele fala: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Aí ele fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Aí ele vai falando, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ou seja, esquecendo do currículo, da glória que ele tinha, Do orgulho dele, e avançando para as que estão adiante, que é o quê? O que ele acabou de falar, de conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Maneira ali que no versículo 12, no finalzinho, ele foi alcançado por Cristo para poder alcançar Cristo. Ali, Maneiro. Top, não top que eu já tenha demais. obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado Caraca, que maneiro. por Cristo. Maneiro, né? Maneiro, Top maneiro. Ele é demais, alcançado top para que demais. possa alcançar mais de Cristo, né, cara? É. E aí Sempre puxa, conhecendo. puxa aquilo que a gente tava falando sobre santificação, né? Lá atrás, no podcast anterior. Que é gradativo, né? É sempre vivo. Então Paulo, ele escreve, mano, ele foi responsável por formar, basicamente, grande parte da teologia do Novo Testamento, e ainda assim ele era o cara que se declarava como o maior dos pecadores, como o cara que deseja alcançar Cristo, O não aperfeiçoado. o não aperfeiçoado, é Tá isso aí. em aperfeiçoamento, mas ele não é perfeito. Então, assim, esse versículo aí não tem nada a ver com pecado. Você não vai esquecer do teu pecado que ficou pra trás. Você precisa se arrepender do seu pecado. E não que também não haja restauração. Sim, há restauração, com certeza há. Tipo assim, vou ter que ficar remoendo aquilo ali com culpa, me humilhando durante anos e anos por conta de um pecado. Não é isso que a gente quer. Mas o texto não fala sobre isso. Sim, Há textos na Bíblia sobre restauração, Isso aí. mas não esse. Esse está falando de coisa ainda mais excelente sim, sim. no ponto de vista da pessoa que peca, de um pecador. Eu me É. reconheço pecador. E a restauração para mim em Cristo. A partir do momento que eu me arrependo dos Sim. meus pecados. Pedro fala muito disso, de se arrepender dos pecados outrora cometidos. Isso é muito bonito, porque, poxa, eu cometi, já até me arrependi, mas toda vez que eu lembro, eu me arrependo de novo. Eu sinto Não o tem temor prazer, de Deus. né? Não tem prazer. O no temor de pecado. Deus está em mim ali pra olhar para aquilo ali e falar, caramba, foi uma atitude horrível que eu cometi, não posso cometer. Então até mesmo quando a gente se sente perdoado, essa questão de olhar para o pecado e sentir repulsa por ele, continua. Porque o pessoal que pega esse texto aí, pega exatamente para se esquivar da responsabilidade moral que tem de assumir a culpa. Sim, Não, bom, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Mas bom Pedro você fala assim, pontuar não, isso. você olha para aquilo e continua a temer a Deus, continua a olhar. Perfeito, Albert. É bom pontuar Perfeito. isso, porque assim, ao mesmo tempo que há restauração em Cristo, há também uma exigência de Cristo pra gente, que a gente assuma os nossos erros, né, cara? Sim. Então, assim, uma coisa não anula a outra. Então, pô, existe realmente restauração em Cristo. Mas se você cometeu algum pecado, algum erro, por exemplo, você, sei lá, mano, fornicou aí, você teve uma relação sexual com alguém, pô, e essa pessoa engravidou, né? Ou você engravidou, pensando no ponto de vista de você é uma menina, você engravidou. Então, você precisa assumir esse pecado, né? Esse erro que você cometeu e não cometer outros pecados por conta desse pecado, né? E uma coisa você precisa saber, que há restauração em Cristo pra você. Em outros textos da Bíblia você vai ver que há restauração, que Cristo tem, que há poder no sangue de Cristo para poder perdoar o seu pecado, para poder te aproximar dele novamente. Mas esse versículo não diz isso. Esse versículo específico fala sobre o orgulho de Paulo, que também é um pecado grande, né, cara? O versículo que fala sobre restauração é lá de 1 João, né? 1 João fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda impureza, né? Então é isso, pessoal. Esse podcast ele é pequeno, realmente, aí sempre falo isso. Podcast pocketzinho pra você poder ler enquanto toma seus 2 litros de água diário. Você precisa tomar 2 litros de água. Então, espero que você tenha gostado desse podcast. Não esquece de recomendar esse podcast aí pra outras pessoas, tá? Recomendo o nosso Instagram também, @trincheira.podcast no Instagram. Segue a gente lá, beleza? Deus abençoe a sua vida, que sua semana seja excelente. Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Valeu! Valeu, tamo junto. Valeu!